Olá, esse é o Cores da Cris. No vídeo de hoje eu vou misturar duas técnicas que eu gosto bastante, scrapbooking e as blights, que são as coloridas aqui do canal. Scrapbooking é uma técnica em que você faz álbuns de fotos, mas de formas inusitadas, usando colagens, misturando vários materiais, usando alguns acessórios para criar páginas divertidas. Eu vou sugerir para vocês hoje um mini álbum com as suas blights, tá? Esse aqui, por exemplo, que é o que eu vou fazer, é o álbum da Jinx. A Jinx é essa minha blight que está aqui. E eu resolvi fazer um álbum para ela desde o dia que eu a recebi, que ela chegou ainda uma Nail Blight estoque, depois ela foi para customização, o primeiro passeio, enfim, é uma historinha da Jinx e uma maneira de guardar uma recordação de forma diferente. Eu vou mostrar para vocês como fazer esse álbum, que você também pode usar para fotografias da sua família, dos seus filhos, enfim. São sugestões que se aplicam para vários outros tipos de álbuns. Aqui, por exemplo, eu fiz com fotos dos meus filhos e vários materiais, vários tipos de colagem, fotos sempre em preto e branco e gravuras coloridas. Esse outro álbum aqui, que também tem as blights, são apenas as fotos que eu fiz das minhas blights com os fundos das minhas pinturas. Então tem várias delas com a sua foto, o seu nome, em posições diferentes, enfim. Fica divertido, é bom para a gente guardar. Essa aqui, por exemplo, é a Nina, A Nina é a minha primeira blight e eu fiz então um álbum também especial para ela, com as primeiras fotos, a data que ela chegou. Enfim, a gente pode fazer esses álbuns e guardar as lembranças das maneiras mais diversas que você puder imaginar. Para fazer esse trabalho, nós vamos utilizar folhas para scrapbooking, que você encontra em lojas de materiais de artesanato em diversas estampas. Eu preferi trabalhar com as folhas de papéis lisos, com bolinha, listrados, são os mais simples. Esses papéis precisam ser cortados na medida 14 por 19 para fazer o modelo de álbum que eu trouxe aqui. Você vai cortar um número de folhas de acordo com o tamanho do álbum que você quer fazer. Pode ter 12 páginas, 10 páginas, 15 páginas. Aí você que define de acordo com o número de fotos. Além das páginas de papel, uma sugestão bacana é você utilizar um plástico para fazer uma capa, uma proteção, tanto na parte da frente como na parte de trás. Essas folhas de plástico servem justamente para encadernação e você compra nas papelarias também. E você vai cortar esse plástico na mesma medida, 14 por 19. A encadernação que eu sugiro aqui ela é muito simples, ela é feita com uma espiral, uma espiral de plástico e uma furação própria para esse tipo de encadernação. Eu tenho um equipamento para fazer a furação e a espiral a gente coloca manualmente. Se você não tiver esse equipamento, não tem problema, você não precisa ficar desesperado, nem é que não vai dar para fazer. Se você não tiver a máquina para fazer a furação e a encadernação em espiral, você pode levar o material que você preparar numa copiadora, numa dessas lojas que fazem encadernação e eles montam, eles fazem a furação e colocam a espiral. Mas eu vou mostrar aqui como fazer com esse aparelho que é bem simples. Para fazer esse modelo de mini álbum eu vou precisar de 11 furos, mas aqui na máquina, no furador que eu não tenho 11 furos, eu tenho 6, então eu preciso fazer a furação do papel em etapas. Na primeira etapa eu faço os 6 primeiros furos, posicionando o papel na barra de marcação, alinhando pelo lado esquerdo. Depois de fazer os 6 primeiros furos, eu vou posicionar o papel nessa marcação que eu já calculei, eu inverto o papel e faço a furação do outro lado. Dessa maneira os 11 furos vão ficar na mesma distância e alinhados. Bom, depois de furar todos os papéis, a montagem do álbum é muito simples, basta você encaixar a espiral, fazendo ela girar e passar pelos furos.
para dar um detalhe mais especial nessa encadernação, eu resolvi passar 2 voltas da espiral em cada furo. Bem, com o álbum já pronto, aí vem a parte divertida, que é colar as fotografias e colocar algum texto, algum recorte a mais, alguma gravura, algum detalhe que você queira para deixar o seu álbum mais divertido. Para fazer essa decoração, você tanto pode usar fotos inteiras ou recortadas. Eu trabalhei com fotos das minhas bonecas no tamanho padrão, que é 10 por 15. Mas naturalmente, se a imagem for quadrada ou menor, você pode recortar o excesso da fotografia e alinhar do tamanho que você precisar. Eu tenho uma guilhotina pequena para cortar fotografia, própria para scrapbooking, que facilita muito, e eu vou usar essa guilhotina para alinhar as fotos. Depois que eu já recortei as fotos, eu posso acertar os cantos com uma cantoneira. É um tipo de furador também próprio para esse trabalho, que deixa os cantos arredondados e tem tamanhos variados, o tamanho médio, o tamanho pequeno, o tamanho grande. Você não precisa fazer o canto em todas as fotos, mas em algumas fica interessante e o seu álbum fica mais divertido. Depois de recortar bem as fotos, alinhar, arrumar os cantos, você vai fazer o mesmo com as gravuras. Você pode escolher alguma figura de algum papel estampado, de alguma gravura que você tem, ou usar até mesmo um pedaço de tecido, uma figura adesiva, o que você quiser para fazer a composição da página. E para colar as fotografias e as gravuras de papel no álbum, você vai usar fita adesiva, aquele tipo de fita adesiva dupla face. É possível também usar cola, mas a cola costuma deixar o papel enrugado, então não fica tão legal. Usando o Durex dupla face fica muito melhor porque você fixa bem e não tem problema de enrugar o papel. Procure nas lojas de materiais para artesanato e para scrapbooking fitas adesivas que tenham pH neutro. Dessa maneira elas não vão amarelar com o tempo e não vão estragar as fotografias também. Depois que você já colou a foto e a decoração, você pode imprimir um texto no seu computador, na impressora, ou escrever à mão, ou usar uma caneta permanente, uma tinta relevo, usar carimbos, enfim, existe uma série de possibilidades aí para você fazer, escrever os textos ou colar os textos no seu álbum. E aí é só diversão, você pode contar uma pequena história, contar como foi que a sua Blight chegou, em que data, quem fez a customização, enfim, tudo que você quiser contar e guardar e registrar sobre a sua Blight nesse álbum, você vai colocar agora. E aí ele está pronto, você pode guardar, você pode ter sempre essa recordação além das fotos digitais. Um álbum em papel é sempre interessante para você mostrar para as outras pessoas, né? E quem sabe até ir trabalhando nele como um diário. Quando você tiver novas fotos, você vai colocando nesse álbum, que pode ser feito com mais páginas do que o número de fotografias que você tem. E aí você vai completando com o tempo. Bom, essa foi a minha sugestão, que misturou 2 técnicas bacanas, né? Scrapbooking, colagem e o colecionismo, né? A brincadeira de colecionar Blights. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa dica do canal e que fiquem aqui sempre me acompanhando, porque semana que vem tem mais.